Perfeito. Então vamos lá para a nossa aula. Tema de hoje, batismo. Ok? Começaremos os sacramentos hoje. Nós já vimos o plano de Deus que teve que ser feito por causa de quem nós éramos e o amor dele fez com que ele fizesse um plano maravilhoso de salvação. Esse deve ser o conteúdo da nossa fé, o que Cristo fez, certo? Esse é o conteúdo da fé. A fé que salva tem um conteúdo correto. E esse conteúdo, tanto douto como indouto, pode conhecer. E você colocando a fé nessa realidade, você então tem a salvação, você é justificado diante de Deus. Não é fé por fé, mas fé naquele plano, entendendo quem nós somos, quem Deus é, que Ele se revela na sua palavra. Vimos na última aula um pouco da teologia da aliança. Então vemos que Deus é um Deus que se relaciona. Nós quebramos o relacionamento, mas Ele mesmo resolve refazer esse relacionamento em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Tá certo? Então nós hoje entenderemos um pouco mais acerca dos sacramentos, começando pelo batismo e depois a ceia do Senhor. Tem tudo a ver com relacionamento, tem tudo a ver com o povo que tem um relacionamento restaurado com Deus. Tá certo? Então vamos lá. Nossa aula hoje é sobre o batismo, o primeiro dos sacramentos. O primeiro dos sacramentos. Eu sei que muitos aqui, a grande maioria, já foi batizado, mas é sempre bom relembrar essas verdades, relembrar como alguém que é casado e sempre relembra que tem uma aliança com sua esposa. Isso é importante, lembrar todos os dias, né? Então o batismo ele é importante. Eu sei que tem gente, né, que pode ser que venha a ser batizado, então entenda bem o que é o batismo, porque tem muita gente por aí que acaba sendo batizado em algumas denominações que não sabe nem o que está fazendo, né? E não queremos que isso aconteça, tá certo? Então vamos lá caminhar na nossa aulinha de hoje. Esse é o cronograma da nossa aula, irmãos. Deixa eu colocar aqui para vocês verem também. Samuel, você consegue apagar essa luz daí? Ótimo, fica melhor, né? Peço perdão mais uma vez porque acho que o computador aqui, o meu, não é compatível com o de lá e acaba que a formatação fica um pouco diferente. No meu aqui tá bonitinho, escrito sacramento de circuncisão, mas o O saiu ali no fundo, na nossa formatação ali do nosso computador aqui, tá? Mas dá para entender tranquilamente, né? Então, o cronograma da aula de hoje, nós vamos entender o que é um sacramento. Depois de entendermos o que é um sacramento, vamos entender o que foi a circuncisão, que é muito importante para que compreendamos bem o batismo, e depois vamos de fato para o batismo, encerrando assim a nossa aula, tá certo? No batismo, nós vamos entender também por que nós batizamos nossas crianças, tá? De maneira simples, mas vamos entender, isso é importante para aqueles que têm filhos. Passemos então. Vamos entender o que é o sacramento, primeira parte da nossa aula. Ok. Sacramento, irmãos. O que vem a ser um sacramento? Segundo o nosso breve catecismo, hoje tivemos a pergunta 25 e 26 do breve catecismo, mas quando chegarmos na pergunta 92, é justamente o que é um sacramento. E a resposta à pergunta de número 92 do breve catecismo de Westminster é essa, que está aí, vocês estão vendo. É uma santa ordenança. O que é um sacramento? É uma santa ordenança, instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes. Isso é um sacramento, certo? Sacramento, a palavra sacro. Sacro é santo, né? Vem de santo. Sacramento é uma santa ordenança, um santo mandamento dado por Deus. E quem foi que instituiu os sacramentos, irmãos? Foi Jesus Cristo. O batismo não é coisa que o homem inventou, que a instituição inventou. Tem gente que vai falar que isso é coisa institucional, que a religião que inventou, a igreja que inventou, foi Jesus. Jesus instituiu o batismo, né? E o batismo e a ceia do Senhor, que são os dois sacramentos da nova aliança, eles são importantes porque eles por sinais sensíveis. O que isso significa? Sinais que envolvem os nossos sentidos. Por exemplo, no batismo você vê a água, né? Dá para ver a água, você sente a água, né? Na ceia do Senhor você
sente o cheiro do pão, o cheiro do suco de uva, você toma, você sente o gosto, você vê, você pega no pão. Então, os sinais, os nossos sentidos, eles são ativados por meio desses sinais sensíveis. Cristo e as bênçãos do novo pacto, ou seja, da nova aliança, eles são representados, selados e aplicados aos crentes. Então, esses são os objetivos do sacramento. Sacramento salva alguém? Não é o sacramento que salva, mas o salvo participa dos sacramentos, observa os sacramentos, porque foi Jesus que instituiu, tá certo? É chamado de ordenança sagrada justamente porque foi Jesus que instituiu por razões sacras, razões santas, sagradas. Divide-se em duas partes, que foi o que vimos, né? Os sinais exteriores ou sensíveis e a graça interior, a parte espiritual. Então percebam que os sacramentos, tanto o batismo como a ceia, apesar dos sinais exteriores e sensíveis, eles transmitem graça interior. Nós somos alimentados espiritualmente. Quando assumimos o compromisso, somos batizados. Quando vemos um batismo acontecer, nós somos fortalecidos, alimentados. Lembramos da nossa aliança feita com o Senhor, do nosso compromisso. Quando participamos da ceia, somos alimentados espiritualmente. A ceia não é, eu costumo dizer, né, não é o cafezinho do final do culto. Não é o cafezinho. Né? É por isso que eu sempre digo, irmãos, é algo sagrado. Ninguém deve chegar, né, vai para o banheiro, vai beber água, está distraído e participa da ceia. Né? Tem toda uma maneira, entende? Por quê? Porque são sacramentos. Sacramentos. Não é algo que deve ser levado de qualquer maneira. E somos alimentados espiritualmente nesses sacramentos. Ok? Então, isso é um sacramento, isso é importante de nós entendermos, para participarmos de maneira correta, né, para termos mais desejo de participar, para na hora da participação lidarmos de maneira santa, não de qualquer maneira, né, de maneira reverente, de maneira a entender o que está sendo feito. Isso tudo é muito importante para a igreja. Os sacramentos, irmãos, eles se dão dessa maneira. Na antiga aliança, Antigo Testamento, nós não vivemos na antiga aliança, nós estamos já na nova aliança, que foi inaugurada com o derramamento do sangue de Cristo, sua morte e ressurreição. Nós tínhamos na antiga aliança, no Antigo Testamento, um outro tipo de sacramento que era chamado de circuncisão, que foi instituído pelo próprio Deus, nós vamos entender, mas não se deve mais na nova aliança observar a circuncisão. A circuncisão foi substituída pelo batismo. Tá? A gente vai entender um pouco o que é a circuncisão. E também havia uma espécie de um outro sacramento instituído pelo próprio Deus, que era a Páscoa judaica, que era para ser observado uma vez por ano, que nós também não observamos mais a Páscoa judaica. A Páscoa que representava a libertação do povo de Israel, do Egito, a libertação dada por Deus. Nós celebramos hoje a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Ele mesmo foi quem instituiu, ok? A ceia. Ele tinha instituído a Páscoa e ele agora institui a ceia, e nós não mais participamos da Páscoa, mas agora da ceia do Senhor. Tá certo? Isso também é importante nós entendermos. Voltarei nisso na próxima aula também, daremos uma pincelada rápida antes de entrarmos no segundo sacramento, que é a ceia do Senhor. Tá certo? Emanuel que chegou agora, estamos aprendendo, hoje a aula é sobre o batismo, viu, Emanuel? E o cronograma da nossa aula, a gente começa entendendo o que é um sacramento, que é uma santa ordenança instituída por Deus. Sacramentos são dois, batismo e a ceia do Senhor, que devemos observar, ok? Então, só para te situar aí. Entendido então o que é um sacramento? Alguma dúvida sobre o sacramento? Como eu já disse, não é o sacramento que salva, mas o sacramento ele vai ser desejado pelos que são salvos. É igual a ideia de igreja, não é vir à igreja que salva, mas quem é salvo vai querer, faz parte da igreja, vai querer adorar o Senhor e fazer parte do corpo de Cristo. Ok? Isso é importante de nós entendermos. Ok, dito isso então, eu não passei essa parte aqui, me perdoem, eu passei aqui no computador, mas não passei aí, tá? Aqui é a circuncisão transformada no batismo, ou substituída pelo batismo, e a Páscoa pela ceia do Senhor.
E agora chegamos então no entendimento do que é a circuncisão. Importante entender o que é a circuncisão. O que era essa tal de circuncisão lá na antiga aliança é o que vamos ver agora, tá? Vamos entender bem, então, cronologicamente aqui, entender o que vem a ser a circuncisão. E aí eu peço que vocês abram em Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Eu farei a leitura. Peço que vocês prestem bastante atenção. Olha aí o que diz. Aqui nós temos uma promessa sendo feita de Deus para Abrão. Ok? Diz assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então foi feita uma promessa. Deus chamou Abraão. Abraão era pagão, Abraão não queria saber de Deus. Deus vai ao encontro dele, o chama, ele crê em Deus e Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa, tá? E é essa promessa feita, né? Que dele seria feita uma grande nação, vai para a terra que eu te mostrarei, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, ok? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Promessa de Deus para Abraão. Abraão simplesmente creu. Abraão é o pai da fé, irmãos. Abraão, ele creu em Deus, ok? Ele creu no Senhor, então pegou essas promessas, creu e foi de fato para onde Deus iria mostrar, sem saber para onde era, ele simplesmente creu, tá certo? Então essa promessa foi feita. Depois da promessa, então, e Abraão tendo crido, Deus faz uma aliança com Abraão, ok? Como esse representante desse povo, esse homem que daria continuidade à descendência da mulher, a descendência do povo de Deus. Capítulo 15, pulem aí para o capítulo 15 de Gênesis. Versículos 12 a 21. Diz assim, ó. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Profecia, escravidão do Egito. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Pedaço de quê? De animais. Lembra que a gente aprendeu na teologia da aliança o que era uma aliança? Pedaço dos animais. Foi feita uma aliança com Abraão. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Ok? Então, percebem a aliança feita com Abraão? Abraão creu, obedeceu a Deus e agora Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança é estabelecida de fato pelo próprio Deus com Abraão. Então Deus agora, depois de ter feito promessa, Abraão creu, e Abraão agora entra em aliança com Deus, porque Deus faz essa aliança, Deus agora ele institui um sinal da aliança, Dei um pulo agora para o capítulo 17 de Gênesis. Aí vocês vão perceber que sinal é esse. Capítulo 17, de 1 a 14. Está registrado assim. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Mais promessas.
E Deus, que é um Deus de aliança, ele cumpre suas promessas. Nós somos cumprimento da promessa feita a Abraão. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Agora percebam, instituição da circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será o quê? Circuncidado. Aqui é instituída a circuncisão, a marca da aliança, o selo, o sinal visível. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Vocês percebem? A aliança foi feita, agora foi instituído pelo próprio Deus o sinal da aliança. É necessário que seja circuncidado. Irmãos, permitam-me alguns detalhes aqui destacar, até para que a gente entenda logo mais, vamos falar do batismo infantil. Vocês percebem que as crianças eram batizadas com 8 dias de nascido? Ou melhor, circuncidadas? Recebiam um sinal da aliança com 8 dias de nascido? 8 dias de nascido, a criança não tem consciência de nada, mas era pela fé dos pais que elas eram circuncidadas. Tá certo? E percebam outra coisa importante de nós entendermos. Quem não circuncidava seu filho estava quebrando a aliança, estava pecando contra Deus. Era um erro. Era um erro. Aqui eu já vou adiantar algo para nós pensarmos logo, mas se nós entendemos que a circuncisão foi substituída pelo batismo, é um erro não batizar os seus filhos. Tá certo? Se você tem filho pequeno, você deve batizar o seu filho. Se nós entendemos que houve uma substituição, mas a essência é a mesma, a significância, a substância do sinal do selo é a mesma, então é necessário batizar. Batizar a criança, ok? Assim como era circuncidado ao 8º dia. Tá certo? A gente vai chegar lá agora. Vocês percebem então que não é invenção do povo de Israel, foi o próprio Deus quem colocou essa aliança, quem fez a aliança, quem instituiu o selo. Permitam-me a curiosidade, eu acho que na escola bíblica nós temos liberdade para algumas curiosidades e parênteses, muitas vezes diferentes dos sermões. Mas um parênteses eu abro aqui. Eu descobri há um tempo atrás algo muito interessante. Toda criança, quando nasce, recebe algumas vacinas ali logo quando nascido, né? E uma das vacinas, uma das coisas que uma criança recebe é vitamina K. Minha esposa me corrija se eu estiver errado, né? Mas é a vitamina K. Você sabe para que serve a vitamina K? Ela é extremamente importante para que o sangue coagule, para que o sangue ele não vaze. Vamos supor que a criança tem um corte, né? Ou tem alguma parte do corpo que tem algum tipo de sangramento. Então a criança ela sangraria até morrer, se não tivesse vitamina K. Ok? Então ela é extremamente importante para a coagulação do sangue. Apesar de recebermos essa dose de vitamina K, o próprio corpo produz, mas só produz depois de 1 semana de vida. Olha a sabedoria de Deus, né? Deus, que é o dono de toda a ciência, sem que a ciência tivesse avançado, soubessem disso, o povo, nesse período, Deus fala, circuncide ao 8º dia.
Ou seja, a criança já produziria vitamina K. Isso é interessante, né? Você vê a sabedoria de Deus. Não sangrariam, porque era uma espécie de cirurgia que era feita na criança. Uma cirurgia de fimose, é algo parecido, né? Então, se fizesse a circuncisão antes de uma semana, a criança sangraria e morreria. Entende? Porque não tinha dose de vitamina K. Isso é muito interessante, é a sabedoria de Deus, tá? Isso é uma curiosidade legal da gente avaliar e ver como nosso Deus é o dono de toda a ciência mesmo e sabedoria. Mas, fecha parênteses da curiosidade, voltando para a circuncisão, irmãos, a circuncisão, gravem bem isso, a circuncisão era o selo da fé. Gênesis 15, por favor, voltem em Gênesis 15, versículo de número 6. Vou pedir para o seu Newton estar aqui perto do áudio. Seu Newton, lê bem alto aí para a gente, Gênesis 15, 6, seu Newton, por favor. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém, louvado seja Deus. Eu gosto muito disso, irmãos. Vocês percebem que Abraão era da antiga aliança e o que fez com que justiça fosse imputada a ele foi a fé. Tem gente, mais uma vez, a gente viu isso na aula do aliancismo, na teologia da aliança, que sempre foi por fé. Abraão creu, irmãos. Crer é exercer fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O que justificou Abraão diante de Deus foi a fé que ele tinha. Ok? Então a circuncisão é um selo da fé. A circuncisão era um selo, um sinal de quem cria em Deus. Não era o que o povo no Antigo Testamento fazia que o salvava. O que eles faziam era evidência da fé que eles tinham. O que salvou o povo de Deus desde o Antigo Testamento sempre foi a fé. Assim como é hoje. É a fé que salva. Eu venho para a igreja, não é isso que me salva. A fé em Jesus Cristo, no que Ele fez, é o que me salva. Eu venho para a igreja como resultado. Eu quero adorar a Deus junto com o povo de Deus. O batismo é a mesma coisa. Não é o batismo que vai salvar. Nós não cremos na regeneração batismal como creem os católicos. Não é o batismo que salva. Eu observo o sinal, o selo, porque eu crio em Deus. Porque esse é o selo da fé. Tá certo? Então Abraão, ele creu em Deus. Agora dê um pulo lá para o Novo Testamento, porque Paulo vai relembrar o que foi dito aqui em Gênesis 15, 6. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Ok, só para situar vocês aqui, em Romanos, Paulo ele vem falando da depravação no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, parte do capítulo 3, falando da depravação do homem, que o homem é impossível por si só, impossível dele se salvar. E aí, a partir do versículo 21 do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai mostrar que o homem é justificado diante de Deus pela fé, já que ele não pode ser justificado pelas próprias obras, ele é justificado pela fé. E falando dessa justificação pela fé, ele relembra o exemplo de Abraão, ele relembra o pai da fé, ele relembra o exemplo deste homem lá da antiga aliança. E aí no versículo de número 3 ele vai dizer o seguinte: pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Assim como nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, Abraão ele creu também, ele cria nas promessas de Deus. Nós cremos naquele prometido que já veio, eles criam naquele prometido que viria. Foi pela fé que Abraão foi salvo, nós somos salvos pela fé. Era pela fé que Abraão fazia tudo que fazia, inclusive observava o selo, ok? Observava o sinal e circuncidava os filhos homens com 8 dias de nascido. É pela fé que nós devemos continuar a batizar. Olha o versículo 11, o que diz aí também do capítulo 4. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, irmãos, que teve quando ainda incircunciso. Ok? Vou ler mais uma vez. Olha o buzinaço aí da ótica. Vou ler mais uma vez. E recebeu o sinal da circuncisão como selo que? Da justiça da fé. Justiça recebida por fé. Esse selo é um selo da fé. É um selo de quem crê, que teve quando ainda incircunciso. Tá? Já incircunciso ele creu. Isso lhe foi imputado para a justiça, mas agora ele recebe o selo.
para vir a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ok? Vocês percebem então? A circuncisão era uma evidência de quem cria, da fé, daqueles que creram em Deus e observavam o que Deus tinha dito para eles observarem. Olhem bem essa imagenzinha aí para ficar gravado. Tá? Circuncisão era um ato de fé. Lembrem-se disso. Isso aqui é importante para que nós concluamos nossa aula hoje. A circuncisão era um ato de fé. Aí nós temos a imagem dos pais levando o seu filhinho para ser circuncidado. Tá certo? Ok. Dito isso, entendido isso, tudo, creio que vocês entenderam. Alguma dúvida quanto à circuncisão? Alguma questão? Não? Ok, então podemos avançar para o batismo. Entender a circuncisão é muito importante para que o batismo fique claro e todas as implicações do batismo na nova aliança, tá? Olha só o que vem a ser o batismo, irmão. Segundo a nossa confissão de fé de Westminster, ali tem os textos de prova embaixo, está um pouco cortado ali, mas depois eu posso mandar os meus slides aqui para vocês também, tá? Mas olha o que diz a confissão de fé, no que diz respeito ao batismo. O batismo é o sacramento do Novo Testamento, instituído por quem? Por Jesus Cristo. Não só para a admissão solene do batizando na igreja visível. Permita-me dar uma pausa aqui. O batismo também serve para isso. Quem for batizado vai ser batizado para quê? Para ser admitido solenemente na igreja visível. O que é a igreja visível? É isso aqui, ó. A Igreja Presbiteriana de Cachoeira do Sul, por exemplo, é a igreja visível, são as igrejas locais. São as congregações do povo de Deus, tá certo? A igreja invisível é o povo de Deus espalhado por essa terra. Inclusive tem gente que faz parte da igreja invisível que não é membro de uma igreja visível, porque talvez no local onde ele mora, ele crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não tem o povo ali que reúne numa igreja visível, entende? Então tem a igreja invisível, que é todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, quem crê no Senhor, e tem a igreja visível, que são as igrejas locais. Então o batismo ele também serve para isso, para você ser admitido na membresia, fazer parte oficialmente, solenemente, do rol de membros da membresia de uma igreja local, igreja visível. Mas também, continuando o texto, para servir de sinal e selo do pacto da graça, de seu enxerto em Cristo, de sua regeneração ou remissão de pecados e de sua total entrega a Deus através de Jesus Cristo, para andar em novidade de vida. Você que foi batizado, você que vai ser batizado, o batismo significa que agora você morreu e ressuscitou em Cristo, uma nova criatura. Você agora vive para Ele, você tem um compromisso com Ele. Ele deu a vida por você naquela cruz e você crê nisso, e agora você entrega a sua vida para ser vivida para Ele, para o seu inteiro agrado. E você então é selado, você recebe o sinal, tá certo? E aí o texto conclui dizendo: este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até o final do mundo. Até a segunda vinda de Cristo, a igreja deve observar este sacramento, tá certo? Pense nesse compromisso feito, esse selo, como um casamento. Eu, quando casei com a Bela, né, eu acho que é um dos momentos mais bonitos numa cerimônia de casamento, é quando as alianças são colocadas no dedo, né? Ali você está selando. Você está selando aquela pessoa, a pessoa está te selando, dizendo: ela pertence a mim, eu pertenço a ela. Eu sou dela e ela é minha. Nós agora somos um e temos uma aliança. E aqui nós temos o sinal dessa aliança. O batismo é a mesma coisa, irmãos. No dia que você for batizar, você que ainda não foi batizado, você estará vindo diante de testemunhas, assim como no casamento, estará então sendo selado, testificando diante de todos, assumindo um compromisso. Eu sou do Senhor, eu estou assumindo esse compromisso. Eu agora pertenço a Ele. Ele é meu e eu sou dele. Ok? Isso é o batismo. Todas as vezes que há o sacramento do batismo, nós estamos diante de algo muito solene, maravilhoso, que deve encher o nosso coração. Lembrar da nossa própria aliança que já foi feita, quem já passou pelo batismo.
ok? Isso é muito importante. Vamos ler alguns textos aí. Vamos lá para Mateus 28. Aqui Jesus instituiu o batismo. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Quando o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, comissiona a sua igreja para que pregue o evangelho, para que faça discípulos de todas as nações, ele diz como isso deveria ser feito, né? Pregue o evangelho. Então aquele que crê, aquele que abraçar a fé, ele deve ser selado. Olha o que o Senhor Jesus diz. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É aqui que ele institui. Todo mundo que crê em Jesus deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo que crê em Jesus deve receber o selo da fé, o sinal de que tem uma aliança comigo, ok? Que faz parte agora oficialmente da igreja do Senhor. Tá certo? Então foi o Senhor Jesus quem instituiu. Deem um pulo lá para 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso 13. 1 aos Coríntios 12, 13. Olha o que diz. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha só que maravilha, né? Esse selo representa que agora o mesmo Espírito habita em nós. Nós somos filhos do mesmo Pai, fazemos parte do mesmo corpo, irmãos. É um compromisso real e sério. Você é batizado, você está assumindo um compromisso com o cabeça da igreja, que é Jesus, e com a igreja do Senhor. Nós somos membros do mesmo corpo. Nós somos uma família. Nós somos irmãos em Cristo. Somos um só agora, em um certo aspecto. Temos um só cabeça, que é Jesus Cristo. Dei um pulo lá para Gálatas. Gálatas capítulo 3, versos 27 e 28. Gálatas 3, 27 e 28. Esperar para vocês abrirem. Gálatas 3, 27 e 28. Diz assim, farei a leitura. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos, batismo representa a nossa inclusão no corpo de Cristo de tal maneira que não há diferença nenhuma entre nenhum de nós. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua conta bancária, não importa a sua altura, não importa se você é mais magrinho, mais gordinho, se você é gaúcho, se você é brasiliense, se você é goiano, não importa de onde você vem, não importa qual nação você nasceu, não importa em qual família você cresceu, não importa o tipo de educação que você recebeu, não importa o seu currículo. Nós somos um em Cristo Jesus, todos lavados e remidos no sangue de Cristo. O nosso valor está em Cristo. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Ok? O batismo representa isso. Isso é maravilhoso demais. É uma grande bênção. Nós temos que entender isso. Entender isso é importante destacar numa aula dessa, porque isso deve ter implicações práticas na nossa vida. Se eu sou um só com meu irmão e eu selei e fiz esse compromisso, por que a indiferença com meu irmão, entende? Às vezes é sem perceber, eu sei que muitas vezes não é por maldade, mas às vezes nós somos indiferentes uns com os outros. Tanto faz como tanto fez, entende? Mas relembrar desse sinal deve fazer que nos importemos ainda mais uns com os outros. Que tenhamos uma intimidade, uma relação mais profunda uns com os outros. Tá certo? Teríamos outros textos, mas deixo para vocês lerem aí depois outros textos. Até aqui tá ótimo, tá?
passaremos a entender um pouco mais sobre o batismo infantil, tá? E no segundo tópico aqui também eu vou aproveitar o segundo tópico para falar sobre a forma do batismo. A forma do batismo, né? Pode ser relevante para um ou para outro, tá? Mas permita-me dizer algo, né, sobre o batismo, e aqui nós entramos na ideia do batismo infantil, ou complemento, porque nós já começamos a ver entendendo a circuncisão e que houve uma substituição do modo, mas não da essência e da significância, tá, entre circuncisão e batismo. Deus sempre tratou com famílias, irmãos. Deus sempre tratou com famílias, tá? Deus foi quem criou a família e Deus sempre lidou com as famílias, desde o Antigo Testamento. Nós vamos ver, né? Por exemplo, Deuteronômio. Vamos abrir lá em Deuteronômio. Deuteronômio. Capítulo de número 29. Deuteronômio 29, versos 9 a 12. Olha só o que diz lá. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus. Os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, percebe? Eles também diante do Senhor, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Percebe que as crianças não foram excluídas aqui? As crianças entram na aliança com Deus. Deus trata com famílias, irmãos. Deus sempre tratou com famílias. Tá certo? As crianças também estavam perante o Senhor. As crianças estavam em aliança com o Senhor. E se essa aliança tem um sinal, elas deveriam receber o sinal. Recebiam, né? O sinal da aliança. Tá certo? Importante dizer isso. Hebreus nós vamos ver isso também. Gênesis também. Vamos dar um pulo lá em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículos 19 e 20. Hebreus 9, 19 e 20. Diz assim, ó. Vou ler o 18 também. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Ok? Até aqui. Irmãos, aqui nós temos uma espécie de uma cerimônia onde o povo recebe aspersão de água como pertencentes, né? Água e sangue, né? Como pertencentes de uma aliança. Povo pertencente de uma aliança feita de Deus com eles. E aqui as crianças estavam no meio do povo de Israel. E elas estão lá recebendo também, né, essa enxurrada de água e super a planta. Provavelmente ele pegou e foi passando no meio do povo, né, jogando, aspergindo, né, este sangue como uma forma de simbolizar a aliança de Deus com o povo dele, tá certo? Então, lá estavam as crianças no meio do povo, tá certo? Lá estavam as crianças. Se eu não me engano, é na carta de Pedro que ele vai falar também que quando o povo passou entre o Mar Vermelho, a terra seca, a água estava sendo lançada sobre eles, gotículas de água, né?
e ali também aquela água sobre eles representa um lavar, representa uma aliança, representa o povo recebendo, e as crianças estavam ali também junto com o povo de Israel, né? Como povo da aliança, recebendo então todos esses sinais, todos esses momentos, elas também participaram, estiveram presentes. Deus nunca excluiu as crianças, tá certo? No Novo Testamento, Deus continua lidando com crianças, né? Nós vimos isso na Antiga Aliança, texto do Novo Testamento citando o Antigo Testamento, como vimos aqui em Hebreus. Agora dei um pulo lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículos 38 e 39. No dia em que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, disse Pedro ao povo, né? O povo perguntou: o que nós devemos fazer para ser salvos? Já que você pregou essa mensagem sobre salvação, o que a gente deve fazer? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Ok? Então, os filhos fazem parte dessa aliança, a promessa é para eles também. Ok? Atos, capítulo 16. Nós vemos uma família sendo batizada, olha só que interessante. O texto não fala que tem criança, né, mas também não fala que não tem. Né, e quando a gente olha o contexto geral, né, nós podemos dizer que havia grande possibilidade de terem crianças, né, na casa desses judeus que foram batizados junto com toda a sua família. Certo? Aqui nós temos 16, capítulo 16, verso 15. Depois de ser batizada, Lídia foi batizada porque creu no Senhor, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ou seja, foi batizada ela e quem? E toda a sua casa. Né? Toda a sua casa. Lídia foi batizada e toda a sua casa. Nós temos outro exemplo do carcereiro, ainda no capítulo 16, versos 32 e 33. Olha aí o que diz. E lhe 16, olha aí, 32 e 33. Vamos do 31. Respondeu-lhe, né, o apóstolo Paulo, respondeu para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus. E a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Mais uma família aqui sendo batizada. Nós temos em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 16, o exemplo de outra família sendo batizada. Ok? Era mais natural que se tivessem muitos filhos naquele tempo. E filhos que moravam na casa dos pais, né? Eles casavam cedo, muitos, né, dos filhos casavam cedo. A gente vê o exemplo de José e Maria ali, por exemplo. E muitos que estavam na casa dos pais eram porque eram crianças ou até mesmo adolescentes ali na primeira fase da adolescência, né? Mas nessas casas, não só a pessoa que recebeu diretamente a mensagem era batizada, mas toda a sua casa, né? Então a gente entende que tem grande possibilidade de haverem crianças nessas casas, ou em algumas dessas casas, de pessoas que foram batizadas e todos os seus também. Certo? Há grande possibilidade. Por mais que não esteja dizendo que sim nem que não no texto bíblico, mas por entender questão contextual. Uma coisa interessante aqui, um parênteses que eu faço para a forma do batismo. O que é importante que se tenha no batismo, irmão? A forma não é a coisa mais importante. Quando eu falo de forma, eu estou falando se a pessoa é batizada por imersão, se é por aspersão, água na cabeça. Imersão é
mergulhando a pessoa num tanque ou num rio ou sei lá, qualquer lugar, né? Se é por aspersão, água na cabeça. Se é por efusão, né? Há uma possibilidade de no dia que 3.000 foram batizados, Pedro pode ter batizado por efusão. Sabe o que é efusão? Jogando água igual Moisés fez, tá? Jogando água igual Moisés fez. Tá certo? Todo mundo creu, junta aqui todo mundo que creu e tome água em todo mundo. Tá certo? Pode ter sido assim também, não é errado. O que é importante e é necessário que se tenha? Água. Água. Água limpa. Tá? Tendo água é o que é necessário. O elemento é essencial. O elemento água é essencial, que representa purificação. Representa um lavar regenerador. Certo? Representa uma nova vida em Cristo. Tá certo? Isso é importante observar. Agora, a forma não é o mais relevante. Por isso que se chega aqui na igreja, alguém que veio da igreja batista, de uma assembleia, que foi batizado por imersão, se ele foi batizado, firmado no verdadeiro evangelho, entendendo o que estava fazendo, numa igreja genuinamente evangélica, nós não vamos batizar novamente, né? Porque ele já foi batizado, foi usado água, foi fundamentado no evangelho, ok, está valendo, foi batizado, tá certo? Algumas denominações não aceitam, por exemplo, o batismo por aspersão, fala que não é válido o batismo por aspersão. Mas vamos entender aqui uma coisa. Tem gente que usa a etimologia da palavra para dizer que o batismo tem que ser por imersão, porque a palavra grega baptizo, etimologicamente, ela significava imergir, né? Imersão. Imergir é mergulhar algo, tá? Mas nem todas as palavras devem ser entendidas a partir da sua etimologia, mas pelo uso comum. Não sei se eu estou falando muito difícil aqui, mas deixa eu explicar o que eu quero dizer. Algumas palavras, ao invés de serem avaliadas etimologicamente, elas devem ser avaliadas pelo uso que faziam da palavra, né? Assim como nós temos hoje. Deixa eu ver aqui talvez uma palavra, eu não pensei num exemplo, né? Mas vou para o próprio texto. A palavra baptismo, que significa imersão, quando o Senhor Jesus, por exemplo, lava os pés dos seus discípulos, a palavra ali, quando fala que ele está lavando os pés, é a palavra baptizo. Ok? Ou então quando Pôncio Pilatos lavou as mãos na crucificação de Jesus, é a palavra baptizo. E o lavar os pés, por exemplo, não era mergulhar os pés em algo, mas era aspergir água sobre os pés, passar o pano, limpar os pés ali dos discípulos quando estavam à mesa, né? naquela cerimônia do lava-pés, por exemplo. Vocês percebem que mesmo a palavra significando imergir, ela é usada para a aspersão, entende? O ato é de aspergir, usando a palavra baptizo, que etimologicamente significaria imergir. Mas o uso da palavra tem mais força para se entender de fato o que significa aquela palavra do que a própria etimologia, tá certo? Isso é importante entendermos, tá? Porque senão vão ficar presos à etimologia da palavra, vão usar isso para dizer que é só por imersão, batismo válido. Outra coisa que é importante eu dizer, perceba que essas pessoas foram batizadas nas suas casas. Pense num lugar que não é como o nosso. Não havia abundância de água, em muitos lugares desses eram mais ermos, né? Não tinha abundância de água, pessoas sendo batizadas na sua casa. Vocês acham que tinha um rio no quintal da casa de Cornélio? Que tinha um rio no quintal da casa de Lídia? Um rio no quintal da casa de Estefanes, que foi batizado? Que é mostrado aqui em 1 Coríntios 7, né? 1 Coríntios capítulo 1. Não tinha um rio, irmãos. Nesse tempo não eram casas luxuosas com piscinas e tanques. Não, provavelmente pegaram ali um pouco de água num recipiente e eles foram batizados. É bem provável que tenha sido por imersão. Nem aqueles que foram batizados no rio, como é o caso de Jesus por João Batista, quer dizer que ele foi mergulhado. O fato dele estar no rio não fala exatamente como foi, mas pode ter sido também que ele entrou no rio, pegaram água e água na cabeça. A gente não pode afirmar, mas a gente tem inúmeros casos aqui que provavelmente, bem provavelmente, é quase impossível conceber a ideia de que eles foram mergulhados, tá? Para mostrar que o batismo por aspersão, ele é válido. E nós até entendemos que deve ser feito por aspersão,
tá certo? Água na cabeça, né? Se a pessoa tiver um pouco mais de dificuldade, fala que quando eu for batizar eu boto um pouco mais de água, para sentir a água escorrendo, tá certo? Mas nós entendemos assim, então o importante é que se tenha água, tá certo? A maneira não tem tanta relevância quanto o próprio elemento que é a água, ok? Dito isso, continuemos com a ideia dos filhos. Os filhos dos crentes são chamados de santos, irmãos. Lá em 1 Coríntios 7,14, filho de crente é chamado de santo, né? Quem é santo é quem é separado. Para que seja separado é necessário que esteja em aliança com o Senhor. E se faz parte da aliança, deve receber o sinal da aliança. Tá certo? E o Senhor Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. E o reino dos céus é daqueles que estão em aliança com o Senhor. Tá? Quem está fora da aliança não pode possuir o reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Certo? Por isso que, então, nós batizamos os nossos filhos. Sim, eles devem fazer parte da aliança. Entendendo que a circuncisão incluía os filhos no batismo, nós devemos incluir nossos filhos. Pela fé dos pais, como era na circuncisão. Né? Quando ele tiver condições, ele vai professar a fé, mas ele deve ser batizado. Batismo vai salvar seu filho? Já vimos que não é o batismo que salva. É a fé, por isso você deve observar e fazer esse compromisso quando você batiza. Eu vou ensinar o meu filho nos caminhos do Senhor, eu vou ensinar as Escrituras, eu vou sentar com ele. Né? Eu e Bela, por exemplo, nós estamos tentando ensinar a Cecília o alfabeto, querendo alfabetizá-la para que ela possa ler. Sabe qual é o nosso principal objetivo quanto à alfabetização dela? Não é que ela tenha melhores condições de ir na escola tirar melhores notas, para que ela faça uma boa faculdade, tenha um bom emprego, seja uma profissional de sucesso, para que ela leia as Escrituras. Nosso principal objetivo é ensinar ela a ler, para que ela leia por si só as Escrituras. A gente lê com ela, ensina ela, ora com ela, mas a ideia é que ela possa ler sozinha, logo, logo. Entende? Porque ela precisa crer. Ela precisa crer. Ela é batizada na minha fé e da Bela, mas agora a gente precisa ensinar os caminhos. Entendemos que ela faz parte da aliança, mas que ela possa professar essa fé. Okay? Isso é importante. Então não é o batismo que salva, mas devemos incluir nossos filhos. E assim como não incluir na circuncisão era um erro, entendemos que não incluir com o batismo é um erro. Tá certo? Uma coisa mais importante, muito importante, que o reverendo Augusto Nicodemos, eu trouxe uma frase dele aqui, uma citação dele, né? E é muito importante esse argumento. Quem é contra batizar crianças vai dizer o seguinte, um dos argumentos, você não vê nada no Novo Testamento dizendo para batizar os filhos. Tá? É o que muitos vão chamar do argumento do silêncio. É o silêncio no Novo Testamento. Você não vê dizendo, nenhum mandamento dizendo, ou uma ordem direta de Jesus ou dos apóstolos, batizem vossos filhos. Não tem. Mas o argumento do silêncio, ele corta para os dois lados. Não tem dizendo batize e não tem dizendo não batize. Tá certo? Agora imagine uma coisa, irmãos. Bota uma coisa na mente de vocês. Os primeiros cristãos todos eram judeus. Foram judeus que creram que o Messias era Jesus. O Cristo era Jesus. Como judeus, todos circuncidavam seus filhos. Entendiam que era instituído e era lei do Senhor selar os filhos com 8 dias de nascido. Entendendo então que na nova aliança é substituída a circuncisão pelo batismo, o argumento do silêncio, de não falar nem para batizar, nem para não batizar, favorece que continue a prática que já era feita na antiga aliança. E qual era a prática? Inclua os meninos na aliança e selem os filhos com 8 dias de nascido. É isso que Augusto Nicodemos vai dizer aqui. Ele diz o seguinte: se os judeus que se converteram a Cristo não podiam batizar seus filhos, era de se esperar que houvesse alguma proibição nesse sentido por parte dos apóstolos, já que estavam acostumados a incluir seus filhos em todos os aspectos da religião judaica. Se não fosse para batizar, era para ter claramente dizendo, não batizem, está errado. Porque eles já faziam isso na antiga aliança. Entende? Então o argumento do silêncio corta mais para quem batiza os filhos do que para quem não batiza. O argumento do silêncio, nós entendemos que há uma continuidade entre as alianças, nós entendemos que aquilo que não é dito para deixar de fazer, nós simplesmente continuamos a fazer. Ok?
Tranquilos? A forma muda, e claramente muda. Jesus mostra lá que o batismo é com água, né? Então a forma mudou e ficou clara. Agora, o que não é dito de maneira clara, nós simplesmente continuamos. Por isso nós incluímos nossos filhos. Charles Sproul vai dizer algo parecido, né? O falecido Sproul, ele vai dizer o seguinte: visto que o Novo Testamento não exclui explicitamente as crianças do sinal da aliança e foram incluídas por milhares de anos enquanto o sinal da aliança era a circuncisão, naturalmente podemos presumir que na igreja primitiva as crianças deviam receber o sinal da aliança. É muito fácil presumir isso, né? Porque eles estavam extremamente acostumados como judeus. Tá certo? Então, irmãos, nós vemos relatos do primeiro século, segundo século da era cristã, crianças sendo batizadas. Nós temos relatos escritos que mostram isso. Tá? Então, eles simplesmente continuaram o que se fazia na antiga aliança. A substância continua, nossas crianças devem então ser incluídas nesse sinal também. Tá certo? Então, se você crê no Senhor, se você já passou pelo batismo, assumiu esse compromisso, se você tem filhos, batize o seu filho também. Se você vier a ter filhos, batize o seu filho, incluindo alegremente ele no sinal da aliança. Tá? Uma coisa até interessante que eu digo aqui: se você é crente, cristão, crê no Senhor e passou pelo batismo ou vai passar, ainda que a outra parte, né, o seu cônjuge, não tenha passado pelo batismo, o fato de só você ser batizado, você já pode e deve batizar o seu filho, ok? Então talvez tenha alguém que tenha filho, seja casado, o marido ou a esposa ainda não passou pelo batismo, não selou a sua fé, não passou pelo selo, você tem filho, você trazer e deve trazer seu filho para ser batizado, ok? Uma das partes já é suficiente, né? Dito isso, então, irmãos, eu agradeço a atenção, né? E gostaria de perguntar: alguma dúvida, alguma coisa ficou, alguma coisa alguém gostaria de acrescentar no final dessa aula? Ficou claro demais? Eu espero, né? Ok. Nada? Então o silêncio fala alto, né? Então nós podemos encerrar. Eu vou fazer uma oração. Irmãos, louvado seja Deus, né? Eu acho que é uma aula preciosa. Nós entendemos como igreja, como cristãos. Creio que é fundamental para o cristão saber dessas coisas, né? Faz parte dos fundamentos da fé cristã. Entendermos os sacramentos e participarmos, então, sabendo o que estamos fazendo, participarmos do sacramento, ok? E não de qualquer maneira, mas sabendo, usufruindo, né? Entendendo que foi o Senhor Jesus quem instituiu os sacramentos. Eu creio que eu não deixei nada de fora. Então vamos nos colocar de pé, vamos orar, né? E se Deus permitir, próxima aula é sobre a ceia do Senhor, o outro sacramento da nova aliança. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, por esse momento precioso, importantíssimo para a nossa igreja que o Senhor nos permite ter. Ó Deus, aprendermos mais acerca da Tua palavra. Ó Deus, isso não é mera teoria, isso aqui não é ensino só para a cabeça, mas é para aquecer o nosso coração, para aquecer, ó Deus, e aumentar a chama, ó Deus, de amor pelo Senhor, de deleite no Senhor, de entendimento dessas verdades tão maravilhosas do Senhor. E cremos, inclusive, que faz parte de amarmos o Senhor, conhecermos as Tuas verdades profundamente, para que a pratiquemos. Ó Deus, que tudo que temos aprendido aqui, teoricamente, se transforme em prática, Pai. E nós cremos que a nossa prática vai ser mais agradável ao Senhor à medida que aprendemos mais tudo que o Senhor ensinou nas Escrituras, ó Pai. Ó Deus, te louvamos por este sacramento, te louvamos porque somos um povo que tem uma aliança com o Senhor. Pela graça o Senhor fez uma aliança conosco. Sabemos que a graça não é mérito nosso. Te louvamos por nos incluir. Te louvamos, ó Deus, porque há sinais sensíveis e visíveis que representam bênçãos espirituais da aliança que temos com o Senhor, da nova aliança. E um deles é o batismo, Pai. E nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos por este sinal precioso. Te louvo, ó Deus, por aqueles que estão aqui
que futuramente talvez passem pelo batismo, ó Deus, que eles entendam essa verdade e se passarem pelo batismo, passem entendendo, ó Deus, o que é este sacramento, ó Deus, a partir dessa aula. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. Te louvamos por Jesus, que deu a vida por nós. E é o que permite estarmos em aliança com o Senhor. É o que permite sermos selados. É o que permite termos a garantia, ó Deus, e o sinal, ó Deus, que representam as bênçãos e as promessas ainda futuras que usufruiremos por causa dessa aliança gloriosa firmada em Jesus Cristo. Te damos graças, oramos, ó Deus, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém.